Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoinhas, tudo bem com vocês? A aula de hoje é sobre ligações químicas. E a gente sabe, né, vocês estão ligados, que ligação química é a união que acontece entre os átomos, né, entre átomos de elementos diferentes, ou até mesmo no mesmo elemento químico, para formar as substâncias, as moléculas que a gente tem, conhece e explora na nossa sociedade, tá? Só que essa ligação química, ela depende de algumas regrinhas para acontecer e também tem tipos diferentes. Nesse momento a gente vai falar da regra do octeto e depois a gente vai falar de ligação iônica nessa aula, tá? Bom, vamos então aqui lembrar de uma coisinha. A regra do octeto ela é uma regra que serve para a maioria dos átomos que precisam procurar, né, precisam atingir uma chamada estabilidade atômica, tá? Estabilidade essa que garante que o átomo ele fique, ele não tenha mais necessidade de completar a sua eletrosfera. Então, o que acontece? A gente já, desde muito tempo atrás, a gente já conhece uma característica comum aos gases nobres. Todos eles, com exceção do hélio, né, eles têm 8 elétrons na camada de valência. E eles são os únicos elementos químicos que não necessitam fazer ligações químicas, que eles já são estáveis por conta própria. Então, isso é uma coincidência muito grande, né? Ele já seria estável e seriam os únicos a terem 8 elétrons de valência. Então, a regra do octeto, ela diz que todos os outros elementos químicos, todos os outros átomos, eles tentam imitar os gases nobres, atingindo 8 elétrons na valência. O hélio é uma exceção, por quê? Ele só tem a camada K na eletrosfera. E se vocês lembrarem, a camada K só comporta no máximo 2 elétrons. Então é impossível que ele atinja 8 elétrons. Só que ele completando a camada K com os 2, ele fica estável. Igualzinho é com o hidrogênio. Tá? Então, existem algumas exceções a esse octeto que a gente vai falar no próximo slide, que está bem aqui, né? Essa exceção, né, essas exceções, elas envolvem principalmente o hidrogênio, que fica estável com 2 elétrons na valência, igual ao gás hélio, e isso porque só tem uma camada eletrônica para qualquer isótopo do hidrogênio, seja ele o prótio, o deutério ou o trítio. O que muda aí é que ele vai ter somente nêutrons a mais. O prótio não tem nêutron nenhum, o deutério tem um próton e um nêutron, e o trítio tem um próton e 2 nêutrons. Então o trítio seria o hidrogênio mais pesado, tá? Mas se ele é mais pesado ou mais leve, não muda o fato de que ele fique estável com 2 elétrons na sua única camada, que é a camada K. Tá? E existe também a chamada expansão ou contração do octeto. Isso é uma coisa que a gente já descobriu, já não tem tanto tempo assim, tem alguns anos só, tá? E, né, comparado com a ciência, alguns anos pode ser aí algumas décadas, né, galera? Então a gente tem uma relação temporal aí bem diferente daquilo que talvez vocês estejam acostumados. O que é essa expansão ou contração do octeto? É o seguinte, é quando uma substância química é formada por um átomo que fica estável com mais de 8 elétrons ou menos de 8 elétrons na última camada. Olha ali em cima o exemplo do PCl5. O átomo de fósforo ele tem na sua última camada 5 elétrons. Estão ali pintadinhos com os pinguinhos mais claros, né? Vamos dizer assim que é cor de rosa. Essa cor dos pinguinhos do fósforo. E ele faz ligação covalente com todos os cloros. Só que nessas ligações covalentes, ele ficou estável com 10 elétrons. Está acima dos 8, que é o que o octeto manda. Mas tudo bem, é uma exceção ao octeto, essa expansão do octeto. E a contração é a mesma coisa. Ali embaixo, o BF3, né, o elemento boro, tem só 3 elétrons na última camada. Só que ele vai fazer 3 ligações químicas com o flúor e vai ficar com 6 na última camada, que é abaixo dos 8. Nessa contração do octeto, ela também acontece. Tá? Então, a regra do octeto, obviamente, como é uma regra que serve para a maioria dos casos, mas, como toda regra, ela tem exceção. E vocês têm que ficar ligados a essas exceções, porque isso existe. Se você não ficar atento, você pode cair numa pegadinha. E aí você vai ficar bravo comigo, porque eu te disse isso, mas você não lembrou. Então fique atento, porque senão você vai ficar comigo igual o meme do gatinho, né? Eu disse que tinha exceções, você pode estar bravo, né? Que eu disse que podia usar a regra do octeto, mas a gente tem que lembrar das exceções sempre, tá legal? Então,
Não deixa isso escapar da memória de vocês. Firmeza? Bom, então, regra do octeto aqui entendida, a gente vai agora para a ligação iônica, que é o primeiro tipo de ligação que a gente vai estudar. Tá? Ligação iônica, pelo nome, já diz tudo, né? É uma ligação entre íons. Então, vai existir ali, nessa ligação, no mínimo 2 elementos químicos. E, obrigatoriamente, um tem que ser um metal e outro tem que ser um não metal. Por que isso? Porque o metal vai ter uma tendência a perder elétrons. E o ametal tem uma tendência a receber elétrons. Vamos lembrar, se é uma ligação entre íons, como é que os íons se formam? Eles só vão se formar se o átomo perder ou ganhar elétrons. E, automaticamente, quem perde vira um íon positivo, lembram disso, né? E quem ganha elétron vira um íon negativo. Então, a tendência de ligar dois íons é que os íons que se ligam sejam de cargas opostas. Ou seja, um íon perdeu elétrons e ficou positivo, e o outro ganhou elétrons, vai ficar negativo. As cargas opostas aproximam esses íons e eles se ligam numa ligação iônica. Tá legal? Ah, mas você não colocou ali, por que não tem 4 elétrons de valência, né? O que acontece? Para um elemento perder elétrons, ele tem que ter poucos na sua valência, de 1 a 3. Porque vamos lembrar, se a gente pensar no octeto, atingir 8 é o necessário. Se eu tiver 2 na minha última camada, 2 elétrons, o que é mais fácil para atingir os 8? Perder 2 elétrons ou ganhar outros 6? O que movimenta menos energia? É claro que é perder 2 elétrons. Então, quem tem poucos elétrons tende a perdê-los. E quem tem muitos tende a recebê-los. Nem ali, por exemplo, se eu tiver 5 na última camada, o que é mais fácil para atingir os 8? Ganhar 3 que estão faltando ou perder 5? Óbvio que o mais fácil é ganhar 3. Então, quem tem muitos elétrons na última camada vai ganhar os que estão faltando. Agora, se tiver 4 elétrons, isso vai variar. Por quê? 4 é exatamente metade. Ou perde 4 ou ganha 4. Nesse caso, a gente vai ter que olhar para a natureza do elemento químico. Se for um metal com 4 na última camada, sendo um metal, ele vai perder esses 4 elétrons. Caso do chumbo, por exemplo. Se for um ametal com 4 na última camada, ele tende a ganhar outros 4, caso do carbono, por exemplo. Tá? Então, se eu tiver ali 4 elétrons na última camada, ou ele pode ou ganhar ou perder, depende de sua natureza. Tá? Os metais eles vão ter uma baixa eletronegatividade, os ametais vão ter uma maior. Uma coisa que a gente tem que lembrar, né? O que é a chamada eletronegatividade? É a força, né, que um átomo tem para atrair elétrons de outro átomo. Então, o ametal, por ter uma maior eletronegatividade, ele é mais forte a ponto de atrair elétrons para si de átomos que têm uma baixa eletronegatividade, caso dos metais. Então, olha o que vai funcionar aí. O ametal, por ser mais forte, entre aspas, acaba puxando da parte de si os elétrons que eram do elemento mais fraquinho, que no caso são os metais. Tudo bem? Então, essa força diferente entre os átomos é uma das coisas que faz com que o metal perca o seu elétron e torne-se um íon positivo, e o ametal ganhe esses elétrons e torne-se um íon negativo. Tornando-se aí íons de cargas opostas, vai ocorrer uma atração eletrostática, uma atração entre cargas elétricas opostas, diferentes, que é o que configura a ligação iônica. Tá? Essa atração de partículas elétricas, de íons, de cargas opostas. Então, o princípio da ligação covalente, da ligação iônica, é um átomo doar elétrons, no caso quem doa é o metal, e o outro átomo receber esses elétrons, que no caso é o ametal. Tá? Então, esse princípio é o que caracteriza a ligação iônica. Tudo bem? Aqui, para a gente poder analisar um esqueminha, tem aqui 2 átomos no início, o sódio e o cloro. Pela distribuição eletrônica deles, o sódio vai ter, na última camada, na camada 3, somente um elétron, né, do subnível S, porque ele está no 3s1, e o cloro, na sua terceira camada, 7 elétrons, nos subníveis S2 e P5. Então, olha a relação aí já. Sódio com um elétron vai ter tendência a perdê-lo. Cloro com 7 elétrons tem tendência a ganhar os que faltam para atingir os 8.
Então, esses elétrons da camada de valência, né, os elétrons de valência, são os únicos que participam da ligação química. E nesse nosso exemplo, o que vai acontecer? O elétron do sódio, que é um só, vai ser transferido para o cloro. Mas para onde? Para onde ainda cabe elétron no subnível 3p. Né? Se vocês lembrarem, o subnível P vai ter no máximo 6 elétrons, ele tem 5. Então ele pode pegar mais um para si. E esse 1 vem da onde? Do sódio. Então, na hora que o sódio transfere esse elétron para o cloro, ele perde a sua camada 3. Ela fica vazia, fica sem elétrons. Automaticamente, a sua última camada com elétrons passou a ser a camada 2, que já tem os 8 para ficar estável. Né? Olha ali o 2s2 e o 2p6. Então, perder elétron permitiu que o sódio ficasse estável também. E o cloro, ao ganhar esse elétron, ficou também com seus 8 na última camada. O que era 3s2, 3p5, que eram 7 elétrons, virou 3s2, 3p6, que são agora 8 elétrons. Dessa forma, os dois átomos ficarão estáveis, um perdendo o que estava sobrando, que nesse caso foi o sódio, e outro ganhando aquilo que estava faltando, que nesse caso foi o cloro. Tá legal? Então, essa dinâmica ela acontece para qualquer ligação iônica. Um átomo doa elétrons, fica estável por causa disso. Outro átomo recebe elétrons e também fica estável por causa disso. Tá? Aqui eu tenho outro exemplo de formulação da ligação iônica. Aqui eu já tenho, na verdade, os íons já meio que desenhados. O alumínio com 3 elétrons na última camada e o flúor com 7. Isso justifica-se por causa da distribuição eletrônica deles. O alumínio tem 3 elétrons, o alumínio. Então, distribuindo eles por subníveis, fica como última camada 3s2, 3p1. 3 elétrons na camada 3. E o flúor, que tem 9 elétrons distribuídos, ficam na última camada 2s2 e 2p5. 7 na última camada. Então, o flúor precisa de um elétron só para ficar estável e o alumínio tem que perder 3. Como é que eles vão resolver esse impasse, né? Pois bem, o que a gente vai fazer agora vai ser uma magiquinha aqui. Na verdade, é ciência, né? É uma simplificação didática para essa situação. Aqui eu tenho os dois íons dos elementos, certo? O alumínio 3+, vai perder esses 3 elétrons, e o F, 1-, que tem tendência a ganhar um elétron. O que a gente vai fazer é inverter os valores numéricos entre os íons. Então, o 3 do alumínio ele vai para baixo do flúor e o 1 do flúor, desse 1- do flúor, vai para baixo do alumínio. O que isso quer dizer? Quer dizer que quando eles se ligarem, vai ser necessário ter apenas um átomo de alumínio e 3 átomos de flúor para ficar desse jeitinho. Agora me diz uma coisa, por que será que isso deu certo, né? Raciocina comigo, galera. Se um alumínio perde 3 elétrons, ele tem 3 para poder distribuir, certo? Um átomo tem 3 elétrons para distribuir. Um flúor só pode ganhar um. O que acontece? Para que os 3 elétrons do alumínio sejam perdidos, é preciso que existam 3 átomos de flúor, porque cada átomo de flúor vai ganhar um elétron. Então, 3 átomos de flúor juntos ganham 3 elétrons, enquanto um único átomo de alumínio sozinho ele perde os mesmos 3 elétrons. Então, a quantidade de elétrons aqui perdidos e recebidos é a mesma. Por isso que essa inversãozinha dos valores ela funciona, né? Ela já me dá a quantidade de átomos que eu preciso ter por elemento para fazer a ligação iônica dar certo, tá? Importante, na fórmula do composto iônico, o cátion sempre vem na frente, tá legal? Então, nesse caso, como o cátion é um alumínio, ele vem antes do flúor. Escrever F3Al está errado, tá? Não façam isso nunca. É o cátion primeiro, depois o ânion. Tudo bem? Então aqui para vocês um desenho explicando, né, mostrando o porquê que um átomo de alumínio distribui seus 3 elétrons e para isso ele precisa de 3 átomos de flúor. Para que o alumínio perca todos os elétrons
e cada átomo de flúor ganhe um que está faltando para si e todo mundo fique feliz da vida. Certo? Tudo bem até aqui? Espero que sim, hein? Só que esses compostos iônicos eles têm algumas propriedades em comum, tá? Por exemplo, todo composto iônico ele é um sólido quebradiço. Ele forma um chamado retículo cristalino, que é basicamente um formato geométrico no qual os íons positivos e negativos se atraem entre si, mesmo com moléculas diferentes, né? Mesmo entre composições diferentes. Então a gente pode ver ali que a bolinha roxa, pela legenda, é o íon Na. A bolinha amarela é o íon Cl. Então, o Na positivo, Cl negativo. Vocês vão perceber que sempre tem um Na, um roxinho, ligado a Cls, a negativos. Independente se são da sua molécula própria ou não. Tá? Ele pode se ligar a íons de outras moléculas também. O que importa é um positivo se ligar a um negativo sempre, formando esse grande retículo. Para a gente poder enxergar um pouquinho melhor isso, só a gente lembrar, NaCl é a fórmula do sal de cozinha. Aquele grãozinho de sal que a gente enxerga e põe na mão, lá não é só uma molécula de NaCl, né? Uma composição de NaCl. Lá a gente tem um retículo cristalino com milhares dessas partículas, NaCl juntas. Porque se fosse uma partícula só, isso seria para nós invisível, não pegaríamos isso. Tá? Então, todos esses sólidos iônicos eles têm esse formato de um retículo cristalino. Tá? Eles têm pontos de fusão e ebulição muito altos, isso porque a atração que tem entre cargas opostas é muito forte. Né? Então, uma carga positiva atrair uma negativa gera uma aproximação muito intensa. Se essa atração é intensa, quebrá-la exige maiores temperaturas, exige mais calor, mais energia. Portanto, isso justifica ter uma temperatura de ebulição e de fusão mais alta. Tá? E quando a gente coloca eles numa solução aquosa, né, dissolve esses compostos iônicos em água, ou liquidifica eles, né, põe eles em sobredifusão, eles são capazes de conduzir corrente elétrica. Porque tanto líquidos quanto em solução aquosa, os íons ficam livres. Né? A água em si, por exemplo, ela consegue quebrar o NaCl em dois íons, Na+, e Cl-, independentes um do outro. Eles ficam livres no meio da água, mas ficam com cargas elétricas presentes. Então, se eu tenho partículas com carga elétrica presentes na água nesse momento, ela é capaz de conduzir corrente elétrica. Basta ter o estímulo para isso. Tá? Então, tendo partículas elétricas livres, a gente consegue conduzir corrente elétrica. Beleza? Isso foi de ligação iônica, galera. Espero que vocês tenham entendido, curtido. Qualquer dúvida, me escrevam, tá legal? E a gente se vê na próxima aula. Um abração, valeu!